Aventureiros e artífices, sejam mais uma vez bem-vindos ao Anão Crafteiro. Olá! Para aqueles que têm uma boa memória, sabem que semana passada eu pedi para que vocês inscritos decidissem o que o Anão Crafteiro iria fazer essa semana. Se seriam mais novos tipos de tiles, como de florestas, de desertos, de pântanos, ou obstáculos e coisas para os players interagirem, como muros, pedras e algumas outras coisas mais. Bem, vocês escolheram os obstáculos e, sem mais delongas, vamos para o tutorial. Vamos lá! Para o tutorial de hoje, eu separei diversos materiais diferentes. Começando por esse aqui, um mega cristal que achei numa cachoeira aqui no Rio de Janeiro. E como um bom anão, eu gosto de colecionar pedras e essa daqui, em especial, me deu dois pedacinhos bem interessantes para o projeto. Mas não se preocupem em procurar um cristal por aí. A ideia é fazer uma espécie de pilar mágico. Então pode usar qualquer pedra que encontrar na rua ou que você já tenha. Falando em encontrar na rua, nosso próximo item é facilmente encontrado em calçadas pelo Brasil. Pedra para concreto. Eu peguei um pote de sorvete e enchi com essas pedras. Depois, quando eu cheguei em casa, separei em 4 tipos. Pedras grandes, que não uso em miniaturas, mas eu uso para uma técnica. Pedras médias, que posso vir a usar em miniaturas. Pedras pequenas, ótimas para dar detalhes. E o pó de pedra, que coloquei nesse potinho de tempero para ajudar na aplicação. Importante, se você for pegar pedra na rua, faça como eu. Higienize com cloro para matar qualquer agente biológico que possa haver nessas pedras. O próximo item é casca de pinos. Essas lascas de madeira que são muito usadas em jardinagem possuem uma textura perfeita para criar rochas lindas. Não precisando fazer absolutamente nada quanto ao modelo, apenas pintar. Utilizando as técnicas, inclusive, que eu ensinei para pintar tiles de pedra e pronto. Você faz uma rocha bem realista. Não podia faltar ela, a estrela do Anão Crafteiro, bandejinha de frios. Vocês lembram que no tutorial passado eu recomendei que fizessem tirinhas com o que sobrou daquela bandejinha? Pois bem, a gente vai usar essas tirinhas hoje. Mais um material excelente para a confecção de cenários de RPG e é tratado como lixo por praticamente todo mundo. Caixa de ovo. Exatamente, essas caixas ou bandejas de ovo possuem uma textura excelente, podendo ser usada em diversos modelos e aplicações. Por exemplo, a parede dessa casinha que eu estou mostrando para vocês, que eu fiz aqui, é feita com caixa de ovo. Eu peguei alguns recortes, abri, fiz algumas colagens e pronto, a parede está pronta. Eu vou usar 2 potes de batata chips aqui em 2 momentos diferentes desse tutorial. Um pote para uma técnica e outro pote para um cenário. Eu estou trazendo esses potes aqui porque eles são bem firmes, possuem uma base metálica e caem muito bem para a ideia que eu tive de trazer nesse tutorial. Por fim, o último material que usaremos hoje é o papel Paraná, que é um papel bem resistente, quase como se fosse uma folha de papelão prensado. A folha que eu tenho aqui me foi dada pelo meu amigo ADI, de longuíssima data, jogo RPG com ele já há bastante tempo, e ele tem um perfil no Instagram chamado Espada Cega. Sigam a página dele lá, galera. Ele faz muitos conteúdos de cenário de RPG com materiais de baixíssimo custo também. Vale a pena. Bom, começando com o tutorial, dica importante. Sempre tenha miniaturas para título de comparação de tamanhos. Aqui eu estou usando a miniatura do Boromir e uma outra do Gimli. Essas miniaturas são feitas em escala de 28mm, que é a mesma escala do Dungeons & Dragons. E elas vão me ajudar nos projetos de hoje. Por quê? Porque eu vou comparando a miniatura com as coisas que eu for fazendo para ver se o tamanho é satisfatório. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer é pegar as tirinhas de isopor da bandejinha e cortar em bloquinhos. Compare com a miniatura de tamanho médio que tiver aí. Esses bloquinhos farão vezes de bloco de pedra, que podem ser usados em diversos projetos. Depois de cortados, pegue um pote, eu vou usar um pote de Pringles, e coloque algumas pedras no pote, junto com esses bloquinhos de bandejinha. Feito isso, comece a sacudir, sem medo. Os bloquinhos não vão quebrar. Balance por pelo menos uns 10 minutos e com bastante força. Vai fazer muito barulho, então cuidado onde você vai fazer isso. Ao final, quando separar as pedras dos bloquinhos, você terá um monte de pedacinhos de isopor que parecem de fato mini blocos de pedra, com textura e formato quase perfeitos. Quando terminar com os bloquinhos, pegue a outra lata de batatas, corte as laterais imaginando ruínas de uma antiga torre de vigia.
Com a ajuda das miniaturas, veja se o cenário pode prover cobertura para os personagens. Pelo menos em D&D existe cobertura total, cobertura parcial, e é interessante fazer a miniatura já pensando nisso. Percebam que também eu fiz um furo no papelão para possibilitar interações durante o jogo e para também aumentar a ideia de que isso é uma ruína de fato. Depois de estar satisfeito com o formato obtido, faça um tile de madeira redondo para colocar dentro do pote. Bom, eu fiz redondo porque o pote que eu utilizei é redondo. Se você utilizar alguma caixa, alguma coisa que não seja redondo, faça um tile que encaixe perfeitamente no fundo dele. Utilize as técnicas de criação de tiles de madeira dos vídeos passados nessa etapa. Feito o piso de madeira, e se estiver satisfeito com o resultado, com cola branca ou cola quente, vá colando os bloquinhos de bandejinha por fora e por dentro do que sobrou do pote de batatas. Como se levantasse um muro, sabe? Quando terminar de colar, guarde ele um pouquinho de lado. A gente vai dar início a um outro item e vamos deixar todos os itens para pintura só no final. Agora com a caixa de ovo. É muito importante que você corte cada um desses copinhos, que é onde o ovo vem descansando, como eu estou mostrando no vídeo. Com eles individualizados, corte-os na metade e abra bem esse papel, para que ele fique de forma bem plana e bem esticadinho. Depois dessa etapa, corte tirinhas como essa que eu estou mostrando. E por fim, corte a tirinha em pequenos retângulos como esses. Eles são muito úteis e servem para muita coisa dentro da confecção de cenários. Por exemplo, voltando para a casinha, as telhas dessa casinha também foram feitas utilizando quadradinhos de caixa de ovo. Bom, você pode não querer cortar toda a caixa de ovo que você tem em quadradinhos. Uma outra opção é pegar metade do copinho, repetir esses cortes que fiz no vídeo, quase formando um triângulo, depois vai rasgando a parte superior com a mão para obter um formato bem orgânico. Feito isso, enrole o papel. Use um hashi ou um lápis para ajudar. É importante que a textura fique para fora. Rasgue o papel se você precisar melhorar a aparência. Bom, a gente está fazendo um tronco de árvore que foi atingido por um raio, então tenha isso em mente quando você estiver rasgando o papel para poder fazer um formato bem legal, que atenda às suas necessidades e que você olha para ele e veja que realmente existe qualidade ali. Bom, depois de fazer esse rolinho, pegue o papel Paraná ou um papelão fino e rígido que tem em sua casa, corte uma pequena base para colarmos o nosso tronquinho de árvore. Após cortar o papel Paraná, suavize sempre as bordas para dar uma aparência mais agradável. Toda vez que usarmos o papel Paraná ou um papelão com essas mesmas características, sempre suavize as bordas. Eu pego uma lixa de unha e lixo as bordas para elas ficarem bem suaves, bem lisinhas. Depois de preparar a base, basta colar o rolinho nela. Pode ser com cola branca ou com cola quente, sem problemas. Não esqueça de encher o rolinho com mais papel, para dar a textura da madeira e não ficar uma madeira oca, simplesmente. Depois de pronto, guarde ele junto com a torre em ruínas e vamos para o próximo tópico. Eu vou ensinar para vocês agora algumas técnicas para fazer paredes. Para isso, vamos utilizar mais uma vez a bandejinha. Eu vou usar duas técnicas diferentes, uma de cada lado. E na hora de fazer o seu projeto, você pode fazer como achar melhor e também da forma mais fácil para você. De um lado do nosso muro, sem mistério, eu irei desenhar os tijolinhos usando a mesma técnica de confecção de piso de pedra, sem mistério por aqui. É exatamente como ensinei no primeiro vídeo. Clique no card para ver ele. Já do outro lado do isopor, eu vou colar alguns dos quadradinhos de caixa de ovo. Esses quadradinhos farão vez de tijolos ou blocos de pedra. Você pode fazer paredes retas com a técnica dos bloquinhos de bandejinha também. Só lembre de usar um papelão fino como guia, da mesma forma que a gente usou a parte do papelão da embalagem de batatas. Depois que a cola dos quadradinhos de caixa de ovo secar, corte as rebarbinhas dos quadradinhos e cole a bandejinha numa base de papel Paraná ou qualquer outro papelão que você tiver por aí e guarde esse carinha para daqui a pouco. Que tal a gente fazer a cabana de Goblin ou Kobold mais fácil do mundo? É simples. Pegue um dos copinhos que tiramos da embalagem de ovo e corte as rebarbas de baixo, deixando a base completamente lisa. Depois, vá fazendo algumas ranhuras com estilete para dar uma aparência orgânica e condizente com a textura da caixa de ovo também. Quando terminar, faça uma abertura no copinho, exatamente como eu estou mostrando no vídeo. Enrole essa aba que criamos para simular a entrada da cabana.
Faça uma base de papel paraná, exatamente como fizemos para os outros itens anteriores, e cole a cabana nessa base. Por fim, faça uma tirinha bem fininha de papel paraná, EVA ou qualquer outro material parecido com esse que eu estou mostrando e cole em volta desse rolinho que fizemos para fazer a portinha da cabana. Ele vai servir como se fosse uma cordinha que está amarrando ali para deixar a cabana sempre aberta. Já está pronto! Vamos para o próximo item? Vamos fazer agora as pedras místicas, e aqui não tem erro. Eu vou fazer 2. Você pode fazer quantas quiser. Faça bases do tamanho pequeno na escala de 28mm, ou seja, uma base do tamanho ideal para um anão, para um hobbit, para um halfling. Se utilizar papel paraná, já sabe, trabalhe as arestas, lixe, deixe tudo suave. Bom, pegue o cristal, caso você tenha algum sobrando por aí igual a mim, ou qualquer outra pedrinha que você queira colocar e tem aí. Cole na base com cola quente e com a ponta de um lápis, enquanto a cola ainda estiver bem quente, vai espetando, bem de levinho, para tirar aquela aparênciazinha lisa e bem industrial de cola e dar uma textura mais rochosa. Pronto! Bom, depois de todo esse trabalho, de tudo que a gente fez, agora é hora de texturizar as bases com pó de pedra. Você também pode usar areia lavada, areia de aquário ou até mesmo farinha de fubá. Qualquer coisa granulada e bem pequenininha serve. Aqui o procedimento é simples. Com um pincel ou um palito de dentes ou palito de churrasco, passe a cola onde você quer adicionar a textura granulada. Seja bem generoso com a cola. Quanto maiores as gotas, mais pedrinhas vão grudar. Quando estiver satisfeito com a quantidade de cola, aplique o pó sobre a peça. Apenas onde tem cola irá aderir o pó, lembre-se disso. Um detalhe importante, quando você estiver nessa etapa colocando textura com qualquer coisa que seja em pó, faça isso sobre alguma base. Eu estou utilizando uma bandejinha de frios, mas você pode aplicar até mesmo sobre uma folha A4. O importante aqui é que não desperdicemos o pó. Depois de concluir a etapa de texturizar as bases, basta colocar esse excedente de volta no potinho. Bom, depois que a cola secar, é chegada a hora de pintar. E aqui realmente não tem mistério. Eu vou utilizar todas as técnicas que eu apresentei no vídeo de pintura de tiles, que está pipocando aí no card para você ver também. Mas vamos lá. Recapitulando, primeiro vem a preparação com a solução de água e cola. Aplique em todas as peças. Nessa etapa aqui, algumas pessoas me perguntaram no Instagram se eu poderia substituir essa preparação, se eu poderia substituir essa solução de água e cola por primer. Bem, até pode. O problema é que com as bandejinhas, dependendo da marca do seu primer, ela vai derreter. Então não é todo primer que é indicado para as bandejinhas e eu não sei dizer na realidade qual é o melhor. Por isso eu faço a boa e velha solução de água e cola, que vai impermeabilizar todo o material e vai gerar uma aderência boa para a tinta acrílica. Bom, depois pintamos todas as peças com a cor base. Aqui todas as peças possuem a mesma cor base, preto, tal qual foi no vídeo de tiles de semana passada. Depois que as demãos da cor base secarem, utilizaremos a técnica do dry brush com tinta cinza para todos os itens de pedra e usaremos a mesma técnica, mas com marrom, para todos os itens de madeira. Lembrem-se que primeiro passamos uma mão de tinta com o dry brush e logo depois passamos uma outra mão com a mesma cor, só que em um tom mais claro. Isso para dar noção de sombra e profundidade. A cabana de Goblin eu idealizei para ser algo meio asqueroso, como se fosse feita de peles de animais que já curtiram e apodreceram. E por conta disso tomaram uma aparência bruta e amorfa. Bom, para tal resultado eu também vou utilizar o marrom. Já para as bases da cabana e do tronco da árvore queimado, eu vou fazer um dry brush com verde musgo, para dar uma ideia de vegetação, de uma grama rasteira. Depois de aplicar as duas mãos de dry brush, aplique o wash. Não se preocupem, em breve eu soltarei um vídeo extra bem curtinho ensinando algumas coisas, dentre elas como improvisar esse wash aí. E um detalhe importante, eu gostei da aparência que eu obtive apenas com o dry brush com o marrom dessas peças. Então, nesse tutorial eu não apliquei o wash marrom,
Mas é claro, isso depende do resultado que você quer. Eu fiquei satisfeito apenas com cor base e dry brush. Talvez você precise também aplicar o wash. É com você. Bom, como eu apliquei só o wash nas peças de pedra, depois eu fiz um dry brush bem de leve com um branco em todas as peças que são de pedra. Importante dizer que na torre em ruínas, na hora que eu estava colocando os detalhes em pó de pedra, eu também coloquei um pouco desse pó em cima de alguns dos blocos, para que depois que eu finalizasse a pintura, eu pudesse aplicar um verde floresta em cima e dar uma ideia de musgo. Já que se trata de uma construção em ruínas e abandonada, é natural que tivesse esse tipo de coisa. E é isso, pessoal. Concluímos mais um tutorial. Dessa vez fazendo diversos itens, todos com técnicas e materiais simples, que podem até mesmo ser encontrados na rua de graça. Espero de coração que tenham gostado e que esse vídeo possa ter inspirado você a começar a confeccionar seus próprios cenários de RPG ou board game. É isso, eu espero que tenham gostado. Particularmente, eu gostei muito do tutorial dessa semana. Principalmente porque tiveram coisas que eu tive a ideia de fazer enquanto eu estava fazendo as gravações. Uma delas, inclusive, que era aquele toco de árvore que foi atingido por um raio, eu até coloquei lá no Instagram só o papelzinho da caixa de ovo enrolada, para instigar vocês, para ver se vocês adivinhavam ou não o que era aquilo. E bem, essa é a ideia do Anão Crafteiro, ensinar vocês as técnicas para que vocês pensem em coisas novas para poder aplicar elas. O limite é apenas a sua criatividade. Então, eu quero que vocês se inspirem naquilo que eu estou fazendo e façam coisas muito melhores. Uma ideia que eu estou trazendo aqui é a seguinte: eu quero que vocês, inscritos do canal, façam suas coisas. Peguem as técnicas que o Anão Crafteiro está ensinando para vocês, apliquem nos seus projetos, tirem foto, coloquem lá no Instagram e marquem o perfil do Anão Crafteiro. Vocês vão aparecer para sempre no meu perfil, na aba de fotos e vídeos comigo, e as melhores eu vou selecionar e compartilhar nos stories também. Então, manda ver, coloca a criatividade para funcionar e eu quero ver o projeto de vocês. Eu também não posso esquecer de pedir. Se você não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para você sempre ficar atento aos vídeos novos que vão surgir aqui no canal. Curte, compartilha, não custa nada, senta o dedo nesse like aí e espalha para todos os seus amigos. Espalha a ideia e a palavra do Anão Crafteiro. A palavra de um craft simples, fácil e barato, mas com a qualidade primorosa. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio do Anão Crafteiro.